agora é hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. A graça e a paz. Nós vamos agora entrar na palavra de Deus. Vamos compartilhar a palavra de Deus nessa hora. Alguns minutos aqui para meditarmos na palavra do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus grande e Ele é um Deus tremendo. Está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Aqui no livro do Apocalipse. Você sabe que até o capítulo 3, o livro do Apocalipse, ele trata das sete cartas que foram enviadas para as 7 igrejas que tinham na Ásia. Então nós vamos ver aqui uma igreja. A primeira carta foi para a igreja de Éfeso, a segunda carta para Esmirna, Pérgamo, terceira, Tiatira, quarta. No capítulo 3, nós temos a carta à igreja de Sardes, a de Filadélfia e a última, Laodiceia. Laodiceia foi a 7ª. Mas aqui nessa carta que Jesus enviou para a igreja de Filadélfia, dessas 7 igrejas, 4 igrejas receberam elogios e advertências. 2 igrejas não receberam advertência, só receberam elogios, que foi a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. E uma igreja só recebeu advertência, ela não recebeu elogio nenhum. Foi a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela se sentia, ela achava que ela era perfeita. Ela sentia que ela era perfeita. Ela achava que ela era perfeita. Mas a palavra de Deus diz que o meu justo, ele vive pela fé. Fé não é um sentimento. Fé é uma certeza dentro de você. Você sabe porque sabe que Deus falou, que Deus vai fazer aquilo que Ele disse. Mesmo que teus sentimentos digam não, e as aparências também, e as circunstâncias também, mas você tem uma certeza dentro de você que Deus vai mudar aquele quadro. Então tem muita gente se dando mal na vida e entrando por caminhos que levam à morte, porque acha e porque sente. Quando nós achamos e sentimos, nós não estamos vivendo a partir de uma palavra. Porque viver pela fé é viver a partir de uma palavra. Então Deus falou para a igreja de Laodiceia: você é nua, você é uma igreja. Eu vou ler até o texto para você ver o que Jesus falou para essa igreja, que não é nela que nós vamos nos ater não, mas é importante fazer esse resumo. Jesus falou assim para ela: porquanto dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. E ela achava que ela era maravilhosa. Tudo porque ela sentia
ela tinha um sentimento. Uma igreja que vivia na alma. Então a alma dizia para ela que ela estava bem, mas ela não estava. Ela não estava bem. Ela precisava abrir mão de muita coisa que ela dependia e que ela achava que era muito importante para ela, mas não era. Em detrimento da presença de Deus e do guiar do Espírito Santo. E esse é o grande perigo hoje da igreja. É deixar o guiar do Espírito Santo, a palavra de Deus, e começar a se envolver nessa vida da alma, nessa vida de achismo, e entrar nesse caminho e ir fazendo tudo que está sentindo, tudo que está vindo na alma, porque é bom, porque a tua alma está gostando, porque a tua alma está feliz. Mas a vida, a nossa vida real é a vida no Espírito. O nosso espírito tem que ser alimentado pela palavra de Deus. Em contrapartida, essa palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração e nós começamos a viver a partir de uma palavra. Então a alma não consegue nos enganar e nem consegue nos manipular, porque o nosso espírito está forte, alimentado por uma palavra verdadeira, um evangelho verdadeiro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra abre os nossos olhos para enxergarmos o que vem do espírito e o que vem da alma. E nós começamos a ter um discernimento espiritual disso e começamos a andar no espírito. Então essa igreja, eu falei para você um pouquinho da igreja de Laodiceia, que ela não recebeu elogio, ela só recebeu advertência. Mas a igreja de Filadélfia e de Esmirna, ela só recebeu elogio, as duas só receberam elogios. Então nós vamos ver aqui o que Deus falou para a igreja de Filadélfia. Falou assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:7, que eu estou lendo. Escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então nós vamos ver o que o Senhor falou aqui, para eles. Primeiro, o Senhor se apresentou como aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele fez questão de dizer que é verdadeiro, porque existe o falso. Existe aquele que parece, mas não é. E aquele que ainda reivindica ser verdadeiro, mas é mentiroso. Então Deus quis deixar bem claro isso. Então ele falou: ser vigilante. Ele falou: conheço as tuas obras, no versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então a igreja que estava em Filadélfia, ela não era uma igreja que tinha aqueles recursos humanos, aquele aparato, aquilo tudo. Mas ela era uma igreja que estava agradando a Deus. Quando Deus falou para ela: você tem pouca força, ele estava falando no sentido de recursos que ela não tinha, que ela, vamos dizer que ela era uma igreja necessitada, vamos dizer assim, no sentido financeiro. Ela era uma igreja perseguida. E Jesus estava falando para eles que eles tinham aquela pouca força, mas eles
guardavam a palavra de Deus e não negavam o nome de Deus diante das situações que eles estavam enfrentando. Quer dizer, o fato de ter pouco recurso não levou aquela igreja a se corromper para ter recurso, se vender para ter recurso, se envolver naquilo que não é de Deus para ter recurso e começar a promover coisas dentro da igreja para ter recurso, sem ser aquilo que era a vontade de Deus. E Deus falou: você tem pouca força, mas você não me negou, você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Então ela era uma igreja que conseguiu manter um relacionamento com Deus no tempo da dificuldade e no tempo da necessidade. E permaneceu em Deus. Era uma igreja marcada por Deus, que as pessoas estavam vendo Jesus no meio deles, e Jesus na vida deles, e Jesus ali naquele lugar. Ela tinha um toque de Jesus sobre ela. E quem olhasse via Jesus, não via a falta de recurso, não via a fraqueza, mas via o próprio Jesus ali naquele lugar. Porque a falta de recurso não moveu aquela igreja, mas o poder de Deus, a comunhão que eles tinham com Deus, movia aquela igreja. Não era a circunstância que movia aquele povo. O que movia era uma direção do Espírito Santo de Deus, que vinha da palavra de Deus para a vida deles. Eles guardaram a palavra e não negaram o meu nome. E hoje nós somos muito confrontados diariamente para nos rendermos a situações que nós não temos que nos render e nem abaixar a cabeça. E continuarmos na presença de Deus, obedecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus e deixando de agradar a nós mesmos e agradar a pessoas e agradar outras lideranças para fazermos a vontade de Deus. E às vezes pessoas rompem conosco, pessoas deixam de ir na casa de Deus porque nós estamos andando na palavra. Porque nós escolhemos andar na palavra e não sairmos da presença de Deus. Então, é tempo desse despertamento na nossa vida, um despertamento de nos rendermos à palavra de Deus e ficarmos na presença de Deus e não abandonarmos a palavra de Deus, não negar o nome dele, não passar para o outro lado, ficar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E tem um texto no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, nós temos um texto que fala assim, profeta Jeremias, nós vamos achar esse texto, Jeremias, o capítulo é o capítulo Jeremias, capítulo 15. Deus falou assim para Jeremias, porque o tempo que Jeremias estava vivendo, ele era um profeta, mas ele estava no meio de falsos profetas. E os falsos profetas falavam o que as pessoas queriam ouvir. E Jeremias falava uma verdade de Deus que eles não queriam, eles não aceitavam. E o falso profeta falava aquilo que a alma deles queria ouvir,
aquilo que eles gostavam de ouvir. O falso profeta falava. Então o que aconteceu? O falso profeta estava perseguindo, os falsos profetas perseguiam Jeremias, o rei, os sacerdotes. Então isso tudo eram autoridades ali. Então essas 3 autoridades perseguiam Jeremias. O povo não se agradava daquilo que Jeremias falava da parte de Deus, e Jeremias começou a ficar muito triste, porque ele começou a se sentir isolado demais. Uma multidão contra ele, contra o ministério dele, contra o que ele profetizava, e ele foi ficando triste. E ele desejou até não continuar profetizando. Ele ficou pensando nisso. Aí Deus falou assim para ele, em Jeremias 15, no versículo 19, Deus falou assim, ó: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Então Deus falou para ele: Jeremias, eles têm que passar para o seu lado, e não você passar para o lado deles. Eles têm que passar para o lado da verdade, para o lado da minha palavra, e não você passar para o lado do falso, para o lado daquilo que é mentira. Quando Deus escreveu a carta para a igreja de Filadélfia, ele falou: isso diz aquele que é santo e é verdadeiro. Então, você está no verdadeiro, na palavra de Deus, continue. Ah, mas tem um monte de gente que está me falando isso, que está fazendo isso, que está falando aquilo, e está falando que eu também tenho que fazer. Não, você tem que andar numa palavra que Deus te deu para andar. O Espírito Santo, que é o nosso guia. Jesus falou que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Então eu não tenho que passar para o falso que tem que passar para o meu lado. Eu não tenho que passar para o lado da mentira, porque tem um monte de gente seguindo aquele falso, seguindo aquela mentira. Eles que têm que passar para o lado da verdade que eu estou seguindo, a verdade que eu estou pregando. Ah, mas você vai ficar isolado, você vai ficar sem amigos, você vai ficar sozinho. No começo fica mesmo, mas com o tempo a verdade vai se cumprindo. A mentira, ela não consegue permanecer. Vai ser evidenciado a qualquer momento que aquilo é falso e que aquilo é mentiroso. E que aquilo que é a verdade, realmente é a verdade. Então, no começo, realmente tem essa pressão. Às vezes tem pressão da família, pressão dos amigos, pressão dos irmãos, de fé. Não importa. Continua seguindo aquilo que a palavra de Deus está falando com você. Continua indo em frente. Continua guardando a palavra e não negando o nome de Jesus. Assumindo que você é de Jesus. Que você está no caminho que é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que você está na presença de Deus. Continua assumindo isso. E a qualquer momento, toda essa mentira que está enredando tantas pessoas, e o que é falso que está enredando tantas pessoas, vai se mostrar que realmente é um engano e que realmente é uma mentira. E todo mundo vai ver que você estava seguindo Jesus, que você estava seguindo a palavra, que você estava envolvido com aquilo que realmente é santo e que realmente é verdadeiro. Essa pressão para nós sairmos
da vontade de Deus e passarmos para o outro lado, isso sempre existiu e sempre vai existir. Existe uma pressão dentro de nós mesmos. Dentro de nós. A nossa alma, os nossos sentimentos, não concordando com as nossas escolhas em Deus. Dentro de nós já existe uma oposição, porque existe uma luta entre a carne e o espírito. E a carne querendo o que não é de Deus e o espírito querendo o que é de Deus. Já existe essa luta dentro de nós. Imagina fora. Por isso que o apóstolo Paulo falou: combates por dentro e combates por fora. Então, além de ter esse combate por dentro, dessa luta da carne contra o espírito, ainda existe a pressão aqui de fora de outras pessoas fazendo pressão. De outras vozes fazendo pressão. Porque a palavra de Deus diz, Paulo falou, que no mundo existem muitas vozes e todas elas têm significado. Então vem um pensamento na sua mente, vem alguém que vem falar de um pensamento que teve, de um texto que ouviu de uma outra pessoa e começa a falar: você está equivocado, a coisa não é bem assim, não é por aí. E eu estou falando isso porque eu te amo, porque eu te conheço, porque eu te considero. E vai falando porque eu sou seu amigo desde a infância, porque eu sou sua amiga, eu não quero o seu mal. Eu estou falando isso porque eu quero o seu bem. Mas esse negócio de Jesus, dessa palavra, não é bem assim, desse jeito. E muita gente vai deixando. E vai se envolvendo. E vai se deixando manipular por tantas situações, tantas. Mas o Espírito Santo, o tempo todo, ele só vai nos guiar para a palavra. Jesus falou que o Espírito Santo, ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele nunca vai te guiar para o falso. Ele nunca vai te guiar para aquilo que é engano. Ele nunca vai te guiar para mentira. Ele só vai te guiar para aquilo que é verdadeiro. Então, que nessa noite você não se abale, porque de repente você está sendo incompreendido, e você está sendo incompreendida pelo um posicionamento de fé. Porque não é só você que está sendo incompreendido, nem incompreendida. Não é você, nem eu, nem todos nós. Milhões de pessoas não estão sendo compreendidos. E antes de nós, como foi o caso aqui do profeta Jeremias, milhões de pessoas também não foram compreendidas. Mas o Senhor não falou para nós assim: você caminha enquanto você está sendo compreendido. Quando começar as incompreensões, você para. Ele nunca falou isso. Ele falou para você continuar. Ele falou para você prosseguir. Ele falou para você avançar. Ele falou para você guardar a palavra dele e não negar o nome dele. É isso que ele tem falado para nós. E é esse posicionamento de fé que vale a pena você ficar e eu ficar também, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu quero colocar diante de Ti muitas pessoas, Senhor, que estão confusas. Muitas pessoas que estão abatidas, porque algumas estão falando: Senhor, depois que eu comecei a Te seguir e comecei a entrar no caminho de renúncia, parece que eu virei um alienígena no meu trabalho, eu virei um alienígena na minha vizinhança, eu virei um alienígena na minha família. Parece que eu fiquei para eles uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita. E quando eu começo a falar da fé, do meu posicionamento de fé, muita gente não quer, não entende, muita gente é contra. E muitas pessoas estão me deixando de lado. Quem sabe você não está vivendo isso. E você quer parar e quer desistir porque você está encontrando essas reações por parte de pessoas. Mas o Senhor é contigo.
a verdade vai prevalecer. E toda mentira e todo engano, tudo que é falso vai cair por terra. Mas a verdade, ela vai ficar de pé. A verdade vai continuar. A verdade vai prevalecer. Então continue guardando a palavra e não negando o nome de Jesus. Senhor, nos dê força, autoridade e poder para andarmos nesse vento contrário, Senhor. Para andarmos contra essa maré dessa pressão, para nós abandonarmos a tua palavra, deixarmos o teu caminho, deixarmos a tua vontade e seguirmos a nossa própria vontade e a vontade que as pessoas acham que é melhor para nós. Mas a tua palavra diz: importa agradar a Deus e não os homens. Em nome de Jesus, alcança todos os nossos ouvintes nessa hora, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo consolo, trazendo poder e revestimento e o toque do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe muitíssimo.